Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus, e unidas pela palavra viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo Espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Paz do Senhor. O nosso assunto é sobre comunhão. Nós vamos mostrar outro aspecto um pouco mais prático a respeito de comunhão. Koinonia é uma palavra no grego que está relacionada com comunhão. Ela tem mais o aspecto social. Então, a igreja quando falava em comunhão, ela falava em 2 aspectos. No aspecto social. No aspecto social, a igreja repartia os seus bens. O que não é o tipo de socialismo. O socialismo era em decorrência da fé. E não era uma fé firmada no socialismo. Diferente. Todo socialismo que sai, que é como resposta da fé, isso é koinonia. A palavra mais certa, mais usada é koinos. Koinos já tem outra conotação. É a nossa relação com Deus e a nossa relação com o nosso irmão. Ele pode ser o nosso próximo. Você pode exercer a koinonia, de modo social. Não precisa nem ser crente, nem crer em Deus. Mesmo porque você vai encontrar ateus, pessoas sensíveis, que têm respeito ao seu próximo. Isso é uma koinonia socialista. É válido? É válido. Deve ser feito isso? Deve ser feito. Isso é muito bom, isso é importante. O que nós vamos tratar aqui agora não tem essa conotação específica. Então vamos lembrar o seguinte. Vamos ter o texto aqui. Vamos ler comigo. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte. 1 Coríntios 13, 14.
a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Comunhão, vamos entender, é uma palavra que só existe a partir do Novo Testamento. Você pergunta, no Velho Testamento existiam relações entre Deus e homem? Existiam? De que forma? Então nós vamos ver o primeiro período bíblico. Se existiu antes de Bíblia é outra coisa, mas no período bíblico nós vamos ver de Adão a Abraão. Nós vamos ver um tipo de comunhão. Esta comunhão, observe, que não é a palavra apropriada para o Velho Testamento, porque nós vamos entender porque no Velho Testamento, apesar de ter homens notáveis, Salomão, Moisés, então todas aquelas figuras do Velho Testamento notáveis, mas não existia o aspecto da comunhão como passou a existir a partir da igreja. O período da igreja foi que marcou exatamente aquilo que era o projeto de Deus para o homem com a palavra comunhão. Então, veja a despedida de Paulo nas suas cartas, assim, a comunhão do Espírito Santo. Não existe, vamos de pronto, vamos aplicar. Nós só temos 20 minutos no máximo aqui para dizer isso. Não existe comunhão sem o Espírito Santo. Comunhão sem o Espírito Santo é união simplesmente. Ela pode ser no casamento, ela pode ser política, ela pode ser religiosa, ela pode ser o que for. Mas a comunhão do Espírito Santo, mencionada no Novo Testamento, só existe no Novo Testamento. A história do Velho Testamento, Deus se relaciona com um homem. Então nós temos uma história, por exemplo, a história de Abraão. Deus tira Abraão, lá de Ur dos Caldeus, dá uma volta com ele, ele anda, assume, rodeia toda a terra de Canaã, e vai se estabelecer por último, passa por Jerusalém, e se estabelece lá em Hebrom, onde ele tem o túmulo dele, que ele comprou, da sua família, e até quem for lá vai ver até o túmulo de Adão e Eva. Se eles estão lá, eu não sei, mas tem lá o túmulo deles. Então, Abraão comprou um lugar chamado Maquipela, e ali ele edificou os túmulos dos seus queridos, esposa e todos aqueles que conviveram com ele. Então, assim, foi a primeira história da ligação do homem com Deus. Quando Deus tira Abraão, ele está dando uma lição. Abraão vivia no mundo daquela época, onde o povo já havia um avanço cultural. Você tem a cidade de Ur, de onde saiu Abraão, cidade de Ur dos Caldeus, já tinha construções de 3 andares. Hoje, sabe-se perfeitamente que existia. Ali existiram sumérios, existiram povos altamente avançados para aquele tempo. De lá saíram os códigos, o grande código de Hammurabi. Então, isso não é um aspecto para nós. Mas Abraão é retirado de lá, ele faz uma caminhada. Pode botar, se você tiver, a caminhada de Abraão, saindo de Ur dos Caldeus, só para tipo de explicação, de colocação. Vamos lá. Abraão, então, ele sai aqui de Babilônia. Hoje é aquela região ali do Tigre e do Eufrates, é o Iraque. Então, ele vai lá em cima, ele passa pelo Tigre, ele passa pelo Eufrates. O Tigre já é outra direção. Os 2 rios vão se unir aqui. Só uma explicação leve. Ele vem, faz essa caminhada, vai ao Egito e volta. Mas o que importa é quando ele para aqui. Ele não entra em Jerusalém, observe. Ele não entra em Jerusalém. Não há relatos, mas ele fica 10 quilômetros de Jerusalém.
mostrando o seguinte: não existe nenhuma operação de Deus sem estar dentro de um projeto. Ele tira um homem da sua terra, da sua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Então, cada dia ele diz: Abraão é aqui, Abraão é aqui, sua caminhada é essa. Ele atende. Qual foi o segredo? Agora isso os irmãos não vão poder esquecer nunca. Qual foi o segredo que existiu nessa primeira relação de Deus com o homem, como exemplo? Qual foi? Obediência. Então, a fé de Abraão, observe, fé é uma palavra que só vai existir praticamente no Novo Testamento. Mas a fé que foi imputada, não era uma fé que Abraão tinha como a igreja tem. A fé que Abraão tinha, que foi imputada no Novo Testamento, foi uma imputação. É dizer, ele foi um homem claramente que teve fé, porque ele obedeceu. Não existe no projeto de Deus uma fé ou uma obediência cega. O homem tem que saber que obediência é essa, onde ele está, o seu caminho e para onde ele vai. Ele tem que saber o fim. Não existe fé onde você não conhece o começo e o fim. Então a fé cresce no caminho da espera. Não existe fé sem esperança. E não existe fé sem provas. Observe então, a comunhão no Velho Testamento foi essa. Vamos passar para o aspecto do ministério de Jesus. Então, na relação com a Trindade, com o Pai. Foi estabelecido, está no Velho Testamento. Agora com Jesus, Jesus era a própria fé. Então o ministério do Senhor Jesus, ele começa a falar com os seus discípulos, e os discípulos ficam com medo do mar, daquilo. Então Jesus, homens de pouca fé, eles não sabiam nem o que era fé. Daí um pouco, ele diz: não vi fé em parte nenhuma igual a este fulano aqui. Então ele se refere à fé daquilo que ninguém entendia, era um entendimento racional de fé, onde estava a figura do Senhor Jesus. Então toda a história bíblica do Novo Testamento, contando antes do derramamento do Espírito, antes do Pentecostes, antes da ressurreição, era o próprio Senhor Jesus, era o autor e consumador da fé. Ali estava a figura de Jesus. Agora a fé no Novo Testamento é diferente. Agora essa fé, ela veio se estabelecer depois da ressurreição. Não existia fé antes da ressurreição. Então vamos entender. Eu tenho a história de Jesus, eu tenho a história do Velho Testamento, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Está tudo certo. Mas a fé da igreja, ela não está simplesmente na letra. Ela passou a ser uma fé viva. Não era uma fé teórica, era uma fé viva. De que forma? O derramamento do Espírito Santo. Mas ela foi prevista logo antes da igreja. Quando Jesus falou aos discípulos: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei. Ele estava profetizando. 2 foi logo o primeiro encontro da ressurreição dele. Ele e Maria, 2. Maria não reconheceu Jesus. Ela quando viu Jesus pensou: esse é um hortelão, esse é o homem que toma conta do jardim. Aí ele vai se revelar. Observe, a fé não é aquilo que emerge do homem. Aquela Maria foi levar aromas, foi de madrugada, era uma mulher extraordinária, mas ela não sabia o que era fé. Ela foi saber o que era fé depois da ressurreição, quando Jesus se apresentou a ela. E ela se voltou para Jesus e disse assim: escuta a coisa, você não sabe onde puseram, chorando, o mestre. Aí Jesus, que não era o hortelão,
E ela não reconheceu porque ele estava glorificado. É preciso entender o ministério do Senhor Jesus antes da sua morte e o ministério de Jesus após a sua ressurreição. Quando ele diz assim, Maria, aí ela reconheceu que era Jesus. Aí ela diz, Rabone, que quer dizer mestre. Salvação, comunhão, é uma intimidade, é um conhecimento com o Senhor Jesus e é um chamado. Qual foi o dia que Jesus falou com você? O Espírito Santo tem que ter uma marca na sua vida. No momento de aflição, no momento de alegria, em qualquer circunstância ele vai falar. Então, ali, a partir de 2 ou 3, aí, caminho de Emaús, ele vai no caminho de Emaús, ressurreto. Os discípulos estavam tristes, ele tinha morrido, o mestre. Até ali, era religião só. Estava na mente deles, morreu, enterrou, acabou. Jesus entrou com eles em Emaús, fez que ia adiante. Não, fica conosco, a conversa está boa. E eles não reconheceram Jesus. Viveram com Jesus o tempo todo. Meus irmãos, Jesus, a salvação, a comunhão, tem que ser por uma revelação. Se Deus não se revelar, se o Espírito Santo não se revelar a sua vida, você tem uma boa religião. Você é maranata, você é isso, você é aquilo, mas é uma boa religião. Toda religião é boa. Mas o que estamos dizendo para você, meu irmão, para a sua vida, é que você precisa de comunhão. Aí, o que é que aconteceu? Fica conosco. O dia já declina. Você pode sofrer um ataque aí. Não era só aqui em Vitória que tem esse problema de assalto. Lá naquela época tinha também. Então, Jesus entrou. Sabe quando que eles foram reconhecer Jesus? Quando ele partiu o pão. Partir o pão é uma revelação. É ele partido. É o alimento que ele dá. Vai mostrar o seu interior. Quando ele partiu o pão, aí é Jesus. Jesus, então, é uma revelação. Ele está no corpo, partir do pão é corpo. Ele se revela no corpo, ele não se revela na carne. Por isso que nós não temos gente sambando aqui na frente. Porque isso é exposição de carne. O louvor a Deus não exige que um homem fique na carne, sem roupa, para dizer que Deus está presente. Então, porque Deus exige o nosso respeito. Então, a comunhão 2 ou 3, em meu nome. Daí um pouco a terceira participação dele depois da ressurreição. Observe que em nenhum momento os discípulos reconheceram a Jesus, porque ele estava glorificado. E a glorificação dele pela sua ressurreição, que não precisa ninguém chorar, porque ele morreu, precisa glorificar porque ele ressuscitou. E Paulo diz assim, se Cristo não ressuscitou, é vã a sua fé. Quer dizer, Jesus é bom, Jesus salva, Jesus faz isso, Jesus dá dinheiro, Jesus dá tudo. Mas o que importa é saber se ele está vivo na sua vida. E vivo na sua vida é você dizer, eu tenho Jesus, eu tenho fé. Todo mundo tem. Todo mundo tem sem Jesus. Vejam só, sem precisar de Jesus. Mas a igreja fiel tem. Agora vejam só, vou para a igreja fiel para encerrar. A comunhão, ele chega no meio dos discípulos. O colégio apostólico estava todo reunido com medo. Já tinham matado a tantos ali, a Jesus. Quer dizer, para matar Jesus, vão nos matar também. Os 11 estavam reunidos. E ele entra, as portas estavam fechadas, ele estende a mão e diz, Pai, seja convosco. Todo mundo, é o Espírito que está aqui. Não, sou eu, aqui olha, veja as minhas mãos. Mãos falam da obra, do poder de Deus, daquilo que Deus está realizando como corpo, e o corpo ferido, mostrar que a igreja, ela vive num corpo que tem que apresentar os sinais deste corpo. Os sinais não são sinais de riqueza, de Fausto, de grandeza, nem precisa dizer que precisa tirar tudo e virar favela. Nós estamos dizendo que Deus não se manifesta no Fausto, não é no ouro, não é na prata, não é na capacidade do homem, mas é na sua própria vontade. Tanto é assim que a escolha, a igreja que existiu foi de pescadores.
pescador, homem simples. Hoje, se botar o pescador lá, onde está todo mundo dizendo que tem um lugar dele para aqui, ele nunca vai entrar lá. O que é que tinha um pescador? Tinha um galo, né? E uma rede velha, onde ele criava. E o galo que cantou lá para Pedro, não está cantando para os de hoje. Porque se o galo que estivesse cantando lá para Pedro, cantasse hoje, tinha muita gente chorando. Porque o galo que cantou lá, foi para dizer, o seu erro é esse. Ninguém quer ouvir erro. Todo mundo quer estar na poltrona. Eu não estou falando de ninguém, de religião, de nada não. Nós, humanos, o homem quer isso. Ele quer posição. Se for possível, ele em primeiro lugar e Deus depois. Meus irmãos, essa inversão não nos dá direito a ter comunhão. Vamos então ao texto bíblico agora, comigo. Então vamos aqui. Já que você botou, eu estou saltando por causa do tempo. Você tinha colocado isso aqui. Bem, então primeiro, na ressurreição. Jesus agora estava ressurreto. Não havia condição de reconhecê-lo. Ninguém reconheceu Jesus. Ele se reconhece. Agora, quando ele fala, Maria, chamou pelo nome, aí ela reconheceu, porque ele se revelou. Então ela diz assim, Rabone é o ensino, é o mestre. Ensino é, aqui está a trindade, o Pai. O Pai é a doutrina, é o ensino, é a palavra. Aqui é o companheiro, a figura do Espírito Santo. Aquele que estava no caminho de Emaús com os dois. E foi se revelar lá. Então, 2 ou 3. Os 2, os discípulos e mais ele. Não existe comunhão sem Jesus. Está entendido? Os 11, depois que estava aqui entre os 12, ele entra para dizer, a igreja é uma unidade de fé e de comunhão. A comunhão não se faz por meio de papel. Eu estou de acordo com sua religião, está aqui. Eu assino o papel aqui. Não. Todos podem estar na mesma comunhão, na mesma fé, sem precisar de papel. Porque o que nos une não é o papel, nem o estatuto. O que nos une é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo está dirigindo a sua vida, a minha e de todos que estão aqui, então estamos no mesmo Espírito. Agora eu digo, estou no mesmo Espírito, estou fazendo tudo que os outros estão mandando, não estou fazendo o que o Espírito Santo está determinando para a minha vida. Tem que ficar bem claro. Agora vamos ver em Atos, a igreja, já, Jesus ressuscitou. Agora, o que é que ele deixa para a igreja? Olha aqui, da sua ressurreição, todo mundo, Jesus ressuscitou, bonzinho, ó, então vamos aqui, Jesus morreu, bacalhau com palmito, Jesus ressuscitou, ovo da Páscoa, então está bom, né? Mesmo porque nem ninguém sabe porque coelho não põe ovo, mas está tudo certo, mas isso faz parte, é humano. Mas olha aqui, a ressurreição, Atos 42, bota lá, rapaz. Olha aqui, o primeiro texto está aqui, e agora aqui, ó, aqui. O que Jesus deixou pela sua ressurreição, não deixou outra coisa. Ele deixou isso aqui. Perseveravam na doutrina do Pai, que era dos apóstolos. No partir do pão, na comunhão, que é do Espírito Santo. Partir do pão e nas orações. Não existe comunhão sem viver em oração. Eu oro por você, você ora por mim, porque o mesmo Espírito é quem comanda tudo isso. Então a igreja só passou a ser igreja a partir disso. Não tem isso, é religião, é cristianismo. É bom? É bom, é bom. Está meio derrubado, mas é bom. Agora, se vai para a eternidade, é que o problema é diferente, outra pergunta. Então, nós não estamos trazendo dúvidas, nós estamos trazendo o que diz a palavra de Deus. Então, vamos lá. No Velho Testamento, o Pai. No ministério do Senhor Jesus, a fé vem ali. O ministério de Jesus. No ministério do Espírito Santo, que agora a igreja vive há 2000 anos no ministério do Espírito Santo, a partir do Pentecostes. As pessoas pensam que Pentecostes é ser uma religião com o nome pentecostal. Ninguém aqui é pentecostal, nem vive de religião neopentecostal. Nós
cremos no batismo com o Espírito Santo, no derramamento do Espírito, no Pentecostes, que é para todo mundo, para quem quer o governo do Espírito Santo. Está claro? Alguma pergunta? Então a igreja vive. Então, koinonia, que está no Novo Testamento, comunhão, só existe na igreja que determina, na igreja fiel, não é na igreja maranata não, é na igreja fiel. Ela pode estar aqui, pode estar no Japão, na China, em qualquer lugar, mas que obedece, que teve uma experiência, e é isso que o mundo não entende. As pessoas querem entender o evangelho através de religião, não vai ser possível, e é por isso que nós estamos vendo um evangelho desfigurado, cada um pensa de um jeito, os muros queimados, a Jerusalém, que é o lugar da adoração espiritual, aí, lugar para tudo que é anarquia, tudo que não presta do mundo, está entrando no chamado cristianismo. Quem tem dúvida disso? Nós estamos falando mal de quem faz isso, de quem deixa de fazer. Não é isso. Nós temos que ter um diagnóstico para a nossa situação, saber se eu estou nisso ou não. Então, o que estamos mostrando aqui é o que é a palavra de Deus. Então, a comunhão é uma quinta medida. Você está nas 4 medidas que é desse universo: largura, altura, profundidade e tempo. Está tudo bem. Você aceitou Jesus? Aceitou. Se não aceitou 2 asinhas para viver fora do mundo. Não, você está vivendo no mundo. E a palavra é assim: Pai, oração sacerdotal, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então ninguém está de asa aqui voando, não. Estamos aqui o pé no chão, as lutas aqui dos nossos irmãos, daqueles que creem, daqueles que não creem, isso não importa. Agora, a sua fé está aqui. E olhe lá, não existe fé sem obediência. Por isso que ele mostra o caso de Abraão. Obediência, obediência. O caso de Jesus, obediente até a morte de cruz. O caso da igreja, obediente ao Espírito Santo. Tem alguma dúvida? Vamos ficar de pé. Koinonia é isso, comunhão é isso, é com o Senhor, não é simplesmente social, deve ser feito. O governo é o principal elemento para providenciar tudo isso.